Então, hoje, dia 31 de março de 2023, estamos iniciando essa sessão pública, online, né, de forma remota, da defesa de tese da nossa estudante Anaí Fázio. Prazer, a gente estava conversando aqui em off, né, trocando umas ideias, e parece que a gente tem coisas muito em comuns, né, como questão dos calendários e questões da docência. Mas agora a gente vai para um momento um pouco mais formal, até para a Anaí poder respirar diferente, né? Nós vimos brincando hoje com a Maria do Carmo, que isso é um ritual de passagem, né? Então, como é um ritual, vou pedir para a família da Ana ficar calma, né? Que tá aí o seu Homero Faz, nosso colega professor da rede, né? Então, a Anaí é filha de professores, isso é muito bacana. E é um ritual que envolve, então, a apresentação, né? Da tese, também tem as perguntas da banca, depois a banca se reúne, discute se temos condições de aprovação da tese e, por fim, a gente faz a leitura da ata, né? Então, eu vou iniciando, eu quero fazer um primeiro esclarecimento, quero agradecer à professora Débora Laurina, que está aqui conosco. Ela não vai participar da banca, como membro da banca, nós fizemos uma troca, né? Então, agradeço bastante a professora Débora Laurina que havia aceito, mas em função de um afastamento que ela tem aqui na universidade, a universidade compreendeu que era melhor ela não participar desta banca. Então, por este motivo, nós fizemos a substituição e, muito gentilmente, o professor Daniel Silveira, né, veio contribuir conosco na tese, né? Daniel é do mesmo grupo da professora Débora, foi coordenador do curso de Ciências e também tem contribuído bastante na nossa linha de pesquisa dentro do programa. Então, Daniel, muito obrigado por assumir esse desafio, né? Que sempre é um desafio que foi um tempo um pouco menor do que os demais colegas, né? Então, essa banca é composta pela professora Maria Helena Bonilha, né, da Universidade Federal da Bahia, do professor Anselmo Gausolari, desculpe, da UFSCar, professor Daniel Silveira, da FURG, e ela tem uma coorientação, né, da professora Maria do Carmo Galeazzi, e também, então, a minha orientação, que nós constituímos essa banca, e então agora, Anaí, eu vou te conceder aí uns 40 minutos, mais ou menos, para mais ou para menos, conforme a tua necessidade, para tu fazeres a apresentação, e eu aproveito para dar as boas-vindas a todos e todas que estão conosco, né, porque sempre é muito importante nós termos essa comunidade constituída, que também vai constituir aí a nossa interação hoje à tarde, tá? Então, que a gente tenha uma ótima tarde de conversa, de diálogo, de questionamentos, né, e quem sabe, no final, a gente possa aplaudir a Anaí, então, com a nova doutora aí do programa Educação e Ciências. Eu queria agradecer de antemão a Maria do Carmo, que está em deslocamento lá na Argentina, né? Ela tem um compromisso lá, mas daqui a pouquinho ela já chega no apartamento e ela já se conecta. Já chego, já chego. Tá certo, então. Aí, tudo contigo aí, tá? Tá bem, pessoal, vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Só me confirmam, prof. Valmir, por favor, se vocês estão vendo. Sim, estamos vendo. Sim, tá bem. É que eu paro, infelizmente eu paro de vê-los por alguns 40 minutos no máximo. Então tá, pessoal, uma boa tarde, todos, todas e todes. É com muita alegria e gratidão pela presença de vocês, que hoje eu comunico a minha pesquisa de tese, intitulada Ações Mediadas do Professor Tutor na EAD, Processo de Cocriação da Linguagem de Professores de Ciências, desenvolvida por mim, em coautoria com os meus professores, professor Valmir Heckler e a professora Maria do Carmo Galeazzi. Então, essa apresentação, ela está organizada conforme os capítulos da própria tese, em 4 etapas, de acordo com a metáfora da espiral do conhecimento de Gordon Wells, que é o alicerce teórico desse estudo. Então, a espiral, ela é um meio para se construir conhecimento em relação à matemática que se deseje investigar. Então, ao longo dessa espiral, a nossa temática é a ação do professor tutor, a qual nós vamos construir compreensões sobre ela. Então, no primeiro momento da espiral, a pesquisadora ela olha para a sua experiência,
buscando elementos que possam atribuir sentidos à temática de estudo. Para então, em um segundo momento, ampliar essas possibilidades através da informação junto a outros interlocutores e, assim, adicionar mais significados a essa temática. Para então, essa informação que ressignifica a experiência, ela é construída. O conhecimento é construído sobre ela. Para, no último momento, esse conhecimento construído ser comunicado na forma de compreensão. Portanto, seguindo o caminho da espiral, começo falando um pouco sobre a experiência, buscando elementos que possam ajudar a contextualizar o trabalho. Então, eu sou licenciada e bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio Grande, pela FURG, assim como mestre em Ciências Fisiológicas. E mesmo durante a minha formação acadêmica, eu sempre estive parte de programas, eventos que incentivavam coletivos dialógicos voltados à formação de professores. Mas foi, de fato, foram as minhas experiências profissionais que me mobilizaram a começar a pensar sobre a ação docente em si. Em especial, atuar junto ao curso de licenciatura em Ciências à distância da FURG. Esse curso é um curso voltado para a formação de professores, para atuarem nos anos finais do ensino fundamental, e ele tem uma organização curricular diferenciada dos outros cursos, já que ele é organizado em interdisciplinas. E, segundo o próprio PPP do curso, essa organização em interdisciplinas favorece o desenvolvimento de comunidades. O que propicia, essa experiência propicia que eu esteja em uma nova ação docente, que é estar professora tutora à distância. Já no meu doutorado, ingresso parte de um grupo de pesquisa que é uma comunidade e que ancora essas ideias de comunidade em Gordon Wells. Então, inicio o diálogo com esse autor, buscando compreender o que é a comunidade em sua perspectiva. Gordon Wells infelizmente, ele foi um linguista inglês que nos seus estudos sobre as salas de aula encontrou salas de aula de ciências. Então, ele estudou as salas de aula de ciências. E Gordon Wells desenvolveu a ideia das comunidades de indagação, em que o ensino e a aprendizagem, eles são um processo de indagar. No contexto das salas de aula, um professor que conduz a sua sala de aula no princípio das comunidades, ele vai buscar que essa sala de aula seja pautada na pergunta, na argumentação, e compreende o processo de investigação como um movimento coletivo. Já no contexto da formação de professores, que também são pesquisadores da sua própria prática, esse coletivo de professores vai olhar para a sua prática de forma crítica, de modo a aperfeiçoá-la, a melhorá-la, junto às evidências que os seus alunos na sua comunidade de sala de aula fornecem. A partir dos meus estudos de Gordon Wells, 2 referenciais teóricos do autor passam a ser também 2 referenciais muito especiais para o desenvolvimento da minha tese. O primeiro deles foi Vygotsky, em que Wells amplia suas ideias em relação à mediação semiótica e ao aprendizado colaborativo, no contexto da teoria sociocultural. E Wells argumenta que, na visão dele, através da mediação semiótica, que o professor, como o sujeito mais experiente da comunidade, da sua sala de aula, ele vai liderar o processo educativo com seus estudantes para um aprendizado colaborativo. Assim como o outro interlocutor, que é James Wert, que também, num viés da teoria sociocultural, amplia a ideia da mediação de Vygotsky. E na perspectiva do James Wert, para entender como um ser humano aprende, a função cognitiva, é preciso olhar para as ações que eles realizam, considerando que eles vão realizá-las coletivamente e que eles vão usar meios mediacionais, ferramentas, mas o autor chama de meios mediacionais, para utilizarem e realizarem essas ações coletivamente, na perspectiva do que ele chama a teoria da ação mediada. Assim, são esses elementos da experiência da pesquisadora que contribuem para o desenvolvimento da atual pergunta de tese, que foi muito mudada e aperfeiçoada ao longo do processo de pesquisa, e que, na ocasião da qualificação, ela era voltada à escrita do professor tutor no desenvolvimento profissional com professores de ciências. E hoje, ela assume a seguinte forma:
o que se mostra da ação mediada do professor-tutor na constituição da linguagem do professor de ciências em um projeto investigativo. Assim, com embase nessa experiência, iniciou-se a busca por informações, a partir da pergunta de tese. Em um primeiro momento, buscou-se ampliar as informações sobre a indagação dialógica de Wells, buscando articular características como o tutor, a educação à distância e o ensino de ciências através da inserção dessas palavras como descritores na busca por interlocutores de Gordon Wells na comunidade científica internacional. E indagando o que se mostra da indagação dialógica de Gordon Wells em publicações científicas. Os detalhes de como esse processo foi feito e o que se mostrou, eles podem ser acessados através de um artigo que nós publicamos no ano passado e que aqui está disponibilizado através desse QR Code. Então, quem tiver curiosidade, aponta a câmera do celular e já vai ser encaminhado direto para o artigo. Mas, irrelevante para essa apresentação, das cinco ideias que se mostraram no processo, eu quero chamar atenção para uma delas, que se mostra o tutor como um dos responsáveis pela mediação no desenvolvimento profissional em comunidades. E a minha ênfase para ser um dos responsáveis é que, embora tenha emergido seu papel na mediação, ele foi pouco expressivo e com pouco foco em como essa mediação foi feita pelo professor tutor. O que nos motiva a buscar informação em um outro cenário, dessa vez olhando para a comunidade científica brasileira, para a comunidade do Brasil, mas antes resolvemos começar olhando para a legislação, leis, decretos e portarias em torno da EAD brasileira, buscando mapear em que contextos o tutor era apontado. Lemos e estudamos 41 documentos, destes quais apenas 12 citavam brevemente o tutor, associado a funções como qual seria a sua remuneração ou o seu papel na avaliação institucional dos cursos. De fato, apenas um documento fala sobre a mediação desse sujeito, de uma forma muito breve, junto com outras poucas funções que nesse ponto são atribuídas a esse sujeito. Mediante essa fragilidade de significados em relação a esse sujeito e a sua mediação, resolvemos dialogar, buscar informações na comunidade científica brasileira. E nesse ponto, retomamos o diálogo com alguns autores que já vínhamos dialogando, como Mio, Machado, e tentando expandir o que seria essa ideia, quais são as funções do professor tutor, especialmente com foco na mediação. E é claro que esses trabalhos, como eles comunicam das experiências que esses sujeitos viveram, muitas funções são atribuídas ao professor tutor a partir dessas experiências. Em especial, novamente, emerge a ideia de que o professor tutor ele é responsável pela mediação entre o estudante e o conhecimento. Nesse ponto, com essas informações, percebemos que é necessário ampliar, aprofundar os estudos, afinal, o que nós entendemos por mediação? O que é essa mediação atrelada ao contexto sociocultural e buscando aproximar do contexto online. E aí, nesse ponto, retomamos o diálogo com o Wert. Então, como eu falei anteriormente, o Wert ele tem uma teoria chamada a teoria da ação mediada, e a questão é que o Wert, diferente do Wells, ele acha que para a gente entender o conhecimento, como eu falei anteriormente, como uma pessoa aprende, a gente precisa considerar o sujeito e os meios mediacionais que eles usam de forma indissociável. E essa ideia, como o autor aponta aqui nesse trecho, a mudança na ênfase de falar sobre a mediação e sobre meios mediacionais para falar sobre ação mediada é motivada por reconhecer que os humanos, eles têm papel ativo em usar e transformar em ferramentas culturais e os sistemas de significados associados a elas. Então, olhar para a ação consiste em considerar o agente operando com meios mediacionais. Não é desassociado esse movimento. No contexto da educação à distância, o autor chegou a comentar em algum artigo sobre as suas percepções, e ele aponta que a interação mediada pelo computador, ela vai influenciar principalmente nos processos dialógicos, lembrando que a ação mediada ela é coletiva, e essa interação pode transformar a qualidade das ações realizadas pelos sujeitos.
Portanto, essas informações, elas ressignificam a experiência e subsidiam a construção do conhecimento em torno da ação mediada do professor tutor, com enfoque na constituição da linguagem de professores de ciências em um projeto investigativo, experimental investigativo. Assim, na construção do conhecimento, que começa a comunicar agora, é importante reiterar que essa pesquisa ela é uma pesquisa formação online, de natureza fenomenológica e hermenêutica. O que, segundo o Micudo, quando nós assumimos a natureza fenomenológica, essa palavra é horrível, fenomenológica e hermenêutica, no contexto da saber-cultura, exige que nós olhemos para as ações que os sujeitos realizam entre si, com os meios e as novas ações que emergem dessas interações. Assim, os registros do AVA Moodle, que são a sala de aula do curso de ciências, eles vão possibilitar que nós mapeemos essas atividades, as interações dialógicas realizadas, principalmente aquelas realizadas pelo professor tutor, através das interfaces comunicacionais. Então, para construir esse conhecimento, nós escolhemos a interdisciplina de fenômenos da natureza 4, que é composta pelas disciplinas Ciências do Corpo Humano, Tecnologias na Educação e Ciências, e Linguagem, Matemática e Resolução de Problemas 3. Essa interdisciplina ela foi ministrada por 6 professores, com o apoio de 4 professoras tutoras. E ela tem por objetivo compreender o ser humano como parte do ambiente, estudar as temáticas relacionadas aos sistemas do corpo humano, elaborar modelos biológicos, químicos e físicos, e também articular a linguagem matemática na resolução de problemas voltados aos fenômenos científicos. Essa interdisciplina, ela teve a duração de 1 semestre, e ela foi organizada em quinzenas ou semanas, em que uma temática do corpo humano fora escolhida, e as atividades eram voltadas aos objetivos da interdisciplina. No entanto, os professores, em um esforço de articular essas disciplinas, propuseram o desenvolvimento de um projeto experimental. Esse projeto, ele aconteceu paralelamente às quinzenas e às atividades faladas, como eu falei anteriormente, e ele foi dividido em 4 etapas. Na primeira etapa, os estudantes deveriam comunicar em fórum os seus grupos, um experimento que eles gostariam de realizar e a temática com a qual eles relacionariam esse experimento. Em um segundo fórum, eles comunicariam um protótipo experimental, a forma de comunicação era livre, podia ser apresentação, vídeo, mas eles comunicariam o seu primeiro protótipo experimental, para que, também através de uma webconferência que foi realizada nesse período, eles pudessem receber sugestões e comentários dos professores tutores e dos seus colegas. Para então, na terceira etapa, eles publicarem o seu experimento já com essas informações e já com a interação que aconteceu na etapa anterior. Essas 3 etapas, reforço, aconteceram em fórum. Entre a terceira e a quarta etapa, os estudantes ainda tiveram uma mostra experimental que aconteceu nos polos, onde eles fizeram mostra de ciências, na verdade nós intitulamos assim, em que eles apresentaram os seus experimentos, para então, na quarta etapa, individual e através do envio de tarefa, eles relatassem o que lhes aconteceu durante todo esse processo de investigação. São esses registros, essas comunicações, que vão compor o nosso corpus de análise. De que forma? Então, já que o foco está na ação mediada do professor tutor, o nosso primeiro movimento foi mapear em que momento o professor tutor interagiu com esses estudantes ao longo dessas 4 etapas. As primeiras interações aconteceram na segunda etapa, que era o objetivo dela era que isso acontecesse, e registramos que uma professora tutora interagiu com 7 grupos. Então, identificando esses 7 grupos, passamos a mapeá-los ao longo das outras atividades, da etapa 3 e dos relatos individuais. E foram, pegando não seriam excertos, mas pegando esses registros ao longo do período, que nós criamos uma conversa nessa interlocução e que chamamos de interlocuções dialógicas. Então, essa conversa do grupo foi construída e foi nominada interlocução dialógica. E aqui eu exemplifico, através desse quadro, então, como foi construída cada uma dessas interlocuções. Então, no primeiro momento,
constitui um resumo da apresentação que foi compartilhada pelos estudantes no fórum, do comentário do professor tutor àquela apresentação e a resposta dos estudantes. Isso referente à etapa 2. Na etapa 3, um resumo da nova apresentação compartilhada. E, por fim, na etapa 4, os relatos individuais desses estudantes, seguidos dos feedbacks da tutora. Então, essas 7 interlocuções dialógicas constituíram o nosso corpus de análise. E a análise, como nós estávamos falando anteriormente, foi feita através da ATD, Análise Textual Discursiva. E nessa metodologia de análise, o primeiro movimento é a leitura atenta desse corpus, para então nós começarmos o processo de unitarização, que consiste em buscar e criar unidades de significados que expressem sentidos que vão ao encontro da pergunta de tese. Então, essas unidades, em um segundo momento, elas são categorizadas, que consiste em aproximar os sentidos entre elas e reunindo-os para formar novos sentidos. Essa categorização, em um primeiro momento, aconteceu com a formação de 7 categorias intermediárias, e em um segundo momento, elas foram aglutinadas em categorias aglutinadoras, formando o que nós chamamos de categorias finais. Então, temos 3 categorias finais que comunicam dos argumentos e que vão ao encontro à pergunta da pesquisa. No terceiro momento da TD, nós vamos comunicar o emergente, assim como, de forma análoga à espiral do conhecimento, a comunicação da compreensão. Essa comunicação do emergente é feita a partir da construção de metatextos, que são a reconstrução do corpus, como atribuído dos novos significados construídos no processo de análise. Esses metatextos, eles têm por título as categorias finais. Na nossa pesquisa, as 2 primeiras categorias finais. Considerando que o foco está na ação do professor tutor, nesse momento, o desenvolvimento profissional dele, individualmente, e os outros espaços que ele acessa além do Moodle, devido à densidade, nós deixamos para um outro momento da pesquisa, talvez em outro movimento da espiral. Então, nesse momento, nós vamos comunicar as compreensões em torno do que se mostra da ação mediada do professor tutor, a partir desses 2 metatextos. O primeiro, intitulado Indagação Dialógica, como ação mediada do professor tutor, tem o seu primeiro argumento constituído a partir da primeira categoria intermediária. Intitulada Professor Tutor, se apropria dos meios mediacionais co-construídos pelos professores e da produção do estudante. Para exemplificar um pouco de como foi essa análise, como esses metatextos estão constituídos, nós trouxemos pequenos trechos das interlocuções dialógicas. Esse primeiro trecho é a interlocução dialógica 1 e é o primeiro comentário da professora tutora no Fórum 2 para os estudantes. Vou descrevê-lo brevemente. Então, no primeiro momento, ela comunica que, a partir do que estudou dos materiais comunicados por eles e da fala deles na web, ela gostaria de trazer alguns pontos e inquietações sobre o que ela visualizou. O primeiro desses pontos é uma preocupação em relação à contextualização, a como os estudantes contextualizariam esse experimento no contexto da sala de aula. E a outra é em relação à matemática, a presença da matemática nesse experimento. Então, esse trecho, né, já possibilita que, primeiro, nós possamos, que se mostre, na verdade, que o professor tutor, ele está ciente dos objetivos atribuídos a cada etapa do projeto experimental e da intencionalidade nessas atividades, em um viés dialógico e colaborativo, e que é propiciado pelo professor e o professor tutor fazerem reuniões semanalmente ou quinzenalmente para conversarem sobre o que está sendo proposto. Então, o professor tutor, ele vai planejar suas ações de acordo também com os objetivos da interdisciplina e do curso. E isso pode ser visualizado aqui quando o professor tutor, ciente de que é um curso para formar professores, ele vai lá e relata a sua preocupação com o contexto em que aquele experimento será realizado. E nesse movimento de resgatar as ideias dos estudantes na etapa anterior
na webconferência, para planejar novos horizontes, projetar direções futuras que vão em torno ao objetivo, isso demonstra um movimento de cocriação. E é interessante que a professora tutora não só resgata ideias dos estudantes nessa atividade, mas às vezes em outros momentos do curso, já que elas acompanharam os estudantes durante os seus outros semestres do curso. E, ao mesmo tempo, expressa que o tutor estuda a ementa da disciplina, já que a preocupação dele é com a matemática. Lembrando que a ementa registra que a ideia é que as temáticas sejam estudadas de forma interconexas, envolvendo as disciplinas da interdisciplina. E, portanto, linguagem matemática na resolução de problemas é uma dessas disciplinas. Essas evidências e esses trechos do metatexto são pequenos trechos, mas fazem parte para que nós concluímos nosso primeiro argumento do metatexto 1, de que o professor tutor, ele se apropria das atividades, dos meios mediacionais construídos com professores e da produção dos estudantes, comunicadas através das interfaces comunicacionais, fórum, web, tarefa e o encontro presencial. No orientar e acompanhar os estudantes na construção do conhecimento e um viés colaborativo e interativo. Construído o primeiro argumento, vamos conversar sobre o segundo argumento do metatexto 1, que emerge do que se mostra como o professor tutor possibilita um discurso progressivo de ciências por intermédio da indagação, escrita e colaboração. Aqui, para exemplificar, nós temos a mesma interação da professora tutora, a mesma anteriormente, com a interlocução dialógica, na interlocução dialógica 1, com o grupo 1, no fórum 2. Só que aqui é o outro momento da fala dela. Nesse pequeno trecho, em um primeiro momento, a professora tutora, ela sugere a esse grupo que um grupo de outro polo de Santa Vitória, está desenvolvendo o mesmo experimento, que era o experimento do cálculo de tempo de reação. Inclusive, ela convida eles a olharem essa interação, porque ela sugere um site em que os estudantes poderiam se inspirar para pensar em uma contextualização, que seria um site que traz algumas informações sobre o trânsito e a influência do álcool no tempo de reação e de outras drogas, e como isso pode afetar a pessoa que está dirigindo, a pessoa que está no trânsito. Logo em seguida, ela relata um pouco da sua vivência como professora e o que aconteceu quando ela fez esse experimento na escola, trazendo algumas perguntas sobre como os estudantes responderiam isso, sendo que aquilo emergiu da prática dela. E, por fim, ela traz uma série de perguntas voltadas à coleta de dados e como eles iriam calcular o tempo de reação com os estudantes. Então, esse trecho nos aponta alguns horizontes. Primeiro, que a professora tutora ela vai instigar a interação entre os grupos, inclusive com os outros polos. E que também aqui nós conseguimos identificar, né, se mostra a pergunta como, fazer perguntas como uma ação mediada da professora tutora. O que ela faz através de perguntas abertas, como uma forma de instigar que os estudantes construam suas próprias ideias, ao invés de ficarem reproduzindo os discursos do próprio professor tutor, do professor, ou até dos livros e dos materiais socializados com eles. E é interessante que os estudantes, eles vão interagir com essas perguntas e eles vão mudar o foco do experimento. Então, eles decidem que, ao invés de fazer esse experimento, que eles vão fazer um outro, mas que o objetivo do outro seria mostrar o que acontece com o nosso corpo quando consumimos o álcool. Então, a ideia deles é expandir. Em vez de falar apenas do sistema nervoso, falar do sistema nervoso atrelado ao sistema digestório, com a metabolização do álcool. E quando eles comunicam essa mudança, eles também passam a fazer perguntas. Então, perguntas que eles conseguiriam associar à realidade do estudante, que eu não trouxe, mas isso acontece, está lá no registro da tese. Então, é interessante que isso é um movimento de também instigar eles a terem discussões mais dialógicas. A pergunta, ela tem esse papel. Isso também nos demonstra a importância do texto escrito, né, do discurso escrito, já que é a partir da comunicação escrita, desses registros que vão sendo feitos ao longo das etapas, que os estudantes conseguem retomar e também acompanhar o seu próprio progresso, podem aperfeiçoar essas ideias. Então, a importância desse discurso que é progressivo ao longo do projeto e que ele emerge das perguntas e do diálogo
com esses coletivos. Por fim, também podemos pontuar a importância da linguagem do professor tutor como mediadora desse processo de produção de significados. Isso nos encaminha ao segundo argumento do primeiro metatexto, de que o professor tutor, ele estimula que os estudantes se expressem através da escrita, no diálogo pelo fórum, que possibilita a colaboração entre estudantes de diferentes polos. Se mostram como meios mediacionais a professora tutora, a pergunta e a escrita, que conduzem ao discurso progressivo das ciências, demonstrado pela apropriação de conceitos de ciências e aspectos pedagógicos expressos nas produções individuais e coletivas desses estudantes. Aqui, então, emergem 2 meios mediacionais, cuja atenção maior será dada ao longo do metatexto 2, intitulado Meios Mediacionais, no complexificar a linguagem do ensino de ciências, em que, na primeira categoria intermediária, comunicamos ações do professor tutor, meios mediacionais no complexificar o discurso da ciência. Aqui continuamos dialogando com a interlocução dialógica 1, só que aqui trouxemos um recorte já do que foi comunicado por eles na terceira etapa. Então, depois de interagir com os professores, tutores e estudantes na segunda etapa, eles vão publicar uma nova versão do que seria o experimento dele. E nesse momento, como eles escolheram fazer isso? Eles escolheram que introduzir as novas informações referentes ao sistema digestório deveria ser feito através de perguntas. Então, eles têm uma série de perguntas e suas respostas que envolvem metabolização do álcool pelo organismo, os efeitos do álcool no organismo, diferentes teores alcoólicos, a relação dos órgãos para essa metabolização, entre outras informações. Então, esse recorte permite que a gente perceba que, a partir da sugestão da professora tutora, esses estudantes eles vão buscar novas informações, eles vão atribuir novos significados às palavras que eles usam. E tem um estudo, eles vão construir significados em torno da contextualização que eles escolheram para o seu experimento. Então, eles vão construir novos argumentos a partir do que observaram, das indagações feitas, dos materiais indicados, lembrando que tudo começou com um site que a professora indicou e as perguntas que ela foi fazendo em torno do experimento inicial dos estudantes, e assim eles também vão se engajando no processo investigativo. E esses diálogos que vão possibilitar a construção de modelos explicativos e explicações que vão culminar na criação de novos argumentos. E isso conduz também ao discurso científico, né? Mais uma vez, para que nós possamos escrever sobre algo, comunicar, nós precisamos nos apropriar daquele algo. Então, essa escrita, essas perguntas, essas respostas, elas foram construídas pelo estudante. Isso demonstra que o discurso dele foi se complexificando a chegar a esse ponto. E em um outro momento, essa estudante, eles publicaram a primeira versão do experimento, e logo em seguida um estudante comentou, o próprio grupo fez um comentário acrescentando mais algumas informações. Em um primeiro momento, descreve como vai ser o novo experimento, que é o experimento utilizando a gema do ovo, que ela fica endurecida em contato com álcool, para mostrar, para representar o fígado da pessoa que bebe. E ela aponta que ela espera que esse experimento produza conscientização nos estudantes. Então, aqui demonstra que os estudantes também passam a se apropriar de aspectos da sua futura prática docente. E isso é o discurso progressivo das ciências. E que a professora tutora ela vai diversificando esses meios mediacionais como uma forma também de expor os estudantes a diferentes formas de linguagem, que também vão possibilitar que eles aprimorem a sua linguagem científica. Portanto, chegamos ao primeiro argumento, do segundo metatexto, de que o professor tutor, ele seleciona meios mediacionais, artefatos conceituais, ideias, e incentiva a criação de novos meios mediacionais pelos estudantes com os argumentos dialógicos e modelos explicativos, com linguagem científica adequada.
e que a construção de argumentos, ela é aprimorada em um processo de cocriação entre a professora tutora, estudantes e professores. E, embora não tenha colocado essa evidência aqui, né, devido ao tempo, quando os estudantes demonstram não se apropriar da linguagem científica, a professora tutora, ela demonstra uma postura ativa e colaborativa. Assim, ainda com foco nos meios mediacionais, emerge a segunda categoria intermediária, de que o professor tutor, como curador dos meios mediacionais. E para exemplificar essa categoria, temos 2 recortes de outras interlocuções dialógicas. No primeiro momento, a interlocução dialógica 5, os estudantes em webconferência e em fórum demonstraram saber o assunto que gostariam de estudar, mas ainda não sabiam como iriam criar o experimento que eles estavam imaginando. Em face a essa comunicação dos estudantes, a professora tutora, então, procurou um site em que haviam fotos em vídeos, já que o site era em inglês, mas que parecia se aproximar muito daquilo que os estudantes tinham comunicado pensar em fazer. Então, aqui, nesse momento, a professora tutora, ela assume um papel de curadora. Ela olha para a experiência do estudante, para aquilo que ele tinha pensado em realizar, e parte na busca de procurar conteúdos online que estejam próximos a isso que o estudante pensou, considerando o seu contexto e considerando os objetivos também da atividade. Então, ela também filtra esse material para, então, comunicar aos estudantes. Nesse processo, a professora tutora, ela usa diferentes sistemas de signos. Então, tem a semântica verbal, representação visual, e todos esses modos integrados vão colaborar para a resolução de problemas e vão possibilitar que os estudantes se apropriem desses novos materiais solicitados e consigam construir os significados a partir deles. Nesse outro momento, a professora tutora leu o material dos estudantes e eles comunicaram que gostariam de fazer um infográfico para mostrar a quantidade de sódio nos diferentes alimentos que eles e os seus futuros alunos normalmente consomem nos seus dia a dia, não sei. Então, o que ela fez? Ela, pensando nessa ideia do infográfico, ela procurou, a professora tutora procurou, e ela não achou uma representação pronta. Então, o que ela fez? Ela achou uma referente ao açúcar, onde tinha a quantidade de açúcar em cada um dos alimentos, e em inglês ela achou exatamente como os alunos pensaram, a quantidade do sódio. Então, ela apresenta esses 2 sites contendo esses infográficos, e mais abaixo ainda faz algumas perguntas para o grupo. E ao lado, a gente tem o que os estudantes produziram. Então, ali tem 2 exemplos, eles pegavam 2 alimentos, a quantidade de sódio em cada uma, e a porcentagem de sódio por alimento. E é importante registrar que isso é um esforço dos estudantes de integrar a matemática nos seus experimentos, nos seus projetos investigativos. Então, mais uma vez, a importância do papel da professora tutora em fazer essa curadoria e que conecte o experimento desse estudante também à realidade, ao contexto que eles querem aplicar. E é interessante que, com a introdução de novos artefatos, como eu falei anteriormente, os estudantes ampliam significados, criam argumentos para explicar situações que eles visualizam e passam a comunicar isso nas suas escritas, com um discurso progressivo, um discurso amplo, com o uso de vocabulários próprios da ciência, vocabulários mais complexos, porém sempre articulado à sua vivência no projeto experimental e à sua vivência, à sua cultura prática docente. Assim, chegamos no segundo argumento, do segundo metatexto, de que o papel do professor tutor na curadoria dos meios mediacionais que se manifesta em coautoria. Ao filtrar e organizar o conteúdo para potencializar a construção de conhecimento coletivo, a curadoria proporciona aos alunos acesso a representações e meios culturais, o que permite construção de significados através da articulação entre os seus conhecimentos iniciais e os argumentos emergentes do processo investigativo. Ao aglutinar esses 4 argumentos, buscamos comunicar a nossa compreensão, buscar o emergente, comunicar o emergente. Assim, o que se mostra da ação mediada do professor tutor, se mostra a nossa tese, de que as ações mediadas da professora tutora, curadoria de meios mediacionais e a indagação, motivam
o desenvolvimento de argumentos, com modelos explicativos que contribuem para o discurso progressivo de ciências, em um processo de cocriação da constituição da linguagem de professores de ciências, sendo essa linguagem de professores de ciências a junção entre a linguagem das ciências e a linguagem do ensino de ciências. Emerge essa tese, mas também emergem outras inquietações desse processo de pesquisa. Uma delas é em relação, não é uma inquietação, mas é uma emergência em relação do uso da espiral do conhecimento como meio para a construção da própria tese, né, para o desenvolvimento da pesquisadora, que é a professora tutora, que era a professora tutora nessa interdisciplina e que é a professora tutora ainda do curso. Então, a importância disso para o meu desenvolvimento pessoal, profissional, e por isso que falar sobre desenvolvimento profissional do professor tutor exige quase uma nova tese. Por isso que, nesse momento, nós não abordamos essa categoria. Um segundo ponto que também emerge, que precisa ser reiterado, é a valorização do professor tutor. Ele não está, a sua função não está presente nos documentos, nas legislações da IAD brasileira. No entanto, essa tese demonstra como seu papel é ativo na mediação. A sua ação mediada é essencial. Então, ele precisa ser valorizado. Nós somos privilegiados porque estamos em um curso que sempre nos valorizou e nos deu esse espaço para diálogo, abertura, até hoje. Já estou na minha terceira oferta, e eu tenho espaço, os professores são super receptivos, mas o que nos mostrou nas nossas buscas de informações é que isso não acontece em todos os lugares, e a valorização, tanto é que a nomenclatura professor-tutor, que é justamente para atribuir o valor ao fato de que ele é um professor, ela é pouco usada, né? Em sua grande maioria ele é o tutor. Então, são duas emergências, além do nosso argumento de tese, que a espiral do conhecimento, essa parte eu não falei, mas o grande objetivo é que a compreensão seja dirigida à ação. Então, eu espero que essas compreensões, elas se transformem em ações, e que futuramente também sirvam de experiência para que um novo ciclo da espiral do conhecimento comece. Por fim, quero agradecer a todos que estão aqui, a minha banca, a Débora, que está aqui também, mas eu quero também agradecer a todos com os quais isso tudo não seria possível. Então, eu digo que eu tenho co-criadores na vida, né? Então, aqui, meu muito obrigado a todos, a minha família, aos meus amigos e a todos que estiveram comigo, girando nessa espiral ao longo desses 4 anos e meio, tá? Muito obrigada a eles, obrigada a todos vocês pela atenção e me despeço, assim, mostrando os rostinhos de todos, para que vocês conheçam essas pessoas tão importantes na minha vida. Muito obrigada. Muito bem, Anaí, muito obrigado pelo compartilhamento, né? Então, agora eu vou, de imediato, convidar os colegas da banca. Por praxe, nós temos uma política de receber primeiro os geograficamente mais distantes, nós também somos gentis, né, Anselmo? Nós vamos receber primeiro a professora Maria Helena, né? E, por final, fica o Daniel, não menos importante, Daniel, mas é de praxe a gente